Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter aula de matemática, ok? Peguem lá o livro de matemática. Nós vamos ter aula de matemática. Vamos falar sobre conjunto, né? As aulas passadas nós estudamos sobre metade, né? Quando eu quero achar metade do número, eu divido ele por 2, né? A terça parte eu divido por 3, né? E hoje nós vamos estudar conjuntos. Como é que a gente forma um conjunto, não é? Então a gente vai falar, mas antes nós iremos orar, tá certo? Falar com o Papai do Céu, para Ele continuar nos abençoando. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que Tu nos concede. Obrigado, Senhor Jesus, pela noite de paz. Obrigado, Senhor, pelo raiar desse novo dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo alimento que Tu nos concede todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua proteção, por Teu amor para conosco. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da minha família, que Tu continue abençoando. Ó Deus bendito, eu te peço que neste momento Tu abençoe a minha aula, que Tu me oriente, Senhor, para que eu possa aprender. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre conjunto, né? Não sei se vocês já viram falar muito em conjunto, a formação de conjunto, né? Então, eu posso ter vários conjuntos, né? Nas igrejas mesmo existe muito conjuntos, né? Conjunto de pessoas, conjunto de cantores, né? Então, conjunto é a reunião de vários elementos, não é? O sinal, né? Nessa pandemia, esses conjuntos não podem nem se formar, né? Por causa pode ser aglomeração, porque justamente, né? Aqui, ó, tem um conjunto de crianças. Você vê, tem várias crianças juntas, né? Hoje não podem mais ficar assim devido à pandemia, né? Então, o conjunto são várias, né? São várias pessoas juntas. Apesar que eu posso fazer um conjunto com só elemento, não é? Aqui eu tenho um conjunto de livros, são vários livros. Aqui eu tenho um conjunto de vários materiais escolares, né? Lápis, borracha, caneta, tá certo? Lápis de cor, certo? Lapiseira, borracha, então forma um conjunto. Aqui também eu tenho um conjunto dos números, não é? Para eu formar outros números, não é? Eu tenho que ter esses primeiros números aqui, ó, de 0 até 9. Desses números aqui, eu posso formar qualquer outro número, não é? Eu posso formar o número 53, eu posso pegar o 5 e o 3, eu formo o número 53, não é? Então, a partir desse conjunto de números, eu posso formar outros números. Então, o conjunto é esse, é a reunião de vários, né, de vários elementos, que pode ser da mesma espécie ou pode ser de espécie diferente. Você pode ter um conjunto de frutas, né, e são várias frutas, você pode ter maçã, você pode ter banana, você pode ter manga, abacaxi, mas não deixa de ser um conjunto, porque é um conjunto de frutas. Você pode ter um conjunto de cadernos, né? E ter cadernos grossos, cadernos finos, né? Você pode ter um conjunto de chaves. Então vamos ver aqui nessa definição o que é conjunto, né? Os conjuntos são agrupamentos de elementos, sejam eles números, figuras, letras, símbolos e etc. Por meio de critérios pré-estabelecidos, os conjuntos estão presentes em várias situações no nosso dia a dia, não é? Então, na nossa sala nós temos um conjunto, né? Um conjunto de alunos. Desse conjunto de alunos eu posso ter o conjunto de meninas e o conjunto de meninos, não é? Então, varia muito, não é? Então, eu posso ter vários conjuntos, não é? E no nosso dia a dia a gente está sempre formando o conjunto dos professores, não é? Então, são vários professores juntos. Então, aqui, Mateus e Jorge estão completando um álbum de figurinha. Todos os sábados há um encontro de colecionadores para trocar figurinhas repetidas. Veja as figurinhas que Mateus e Jorge levaram. Então, Jorge tem um conjunto de figurinhas, não é? E Mateus também tem outro conjunto de figurinhas, não é? Então, o conjunto deles aí é de figurinhas. E esse conjunto que eu coloquei aqui, eu tenho um conjunto de livros, aqui eu tenho um conjunto de material escolar, né? Aqui eu tenho um conjunto de crianças, eu tenho um conjunto de livros, eu posso também ter um conjunto de letras,
né? Que esse conjunto de letras forma o nosso alfabeto. Então, isso aí é conjunto. É muito fácil isso aí, né? Conjuntos. Então, gente, vamos ver aqui. Então, a nossa atividade está na página 97, na página 98, até o terceiro quesito. Os conjuntos de figurinhas dos dois meninos podem ser representados da seguinte forma. Pode ser representado com as letras, né? Então, ele representou com a letra J, com a letra M. Então, J, né, e M formou um conjunto. Então, J, os elementos do conjunto J fez a união com os elementos do conjunto M. Então, juntou tudinho, né? É como eu pegasse aqui, ó, esse conjunto de livros, esse conjunto de material, eu fizesse um só conjunto, fizesse a união. Então, para fazer a união, eu uso este símbolo aqui, ó, um U, não é? J união M significa todos os elementos dos conjuntos juntos em um só. Lemos J união com M. E tem também a intersecção, gente. A intersecção é o U para baixo. Então, significa todas as figuras comuns aos dois conjuntos. Temos a intersecção com M. Então, é assim, é você ter os elementos que sejam comuns aos dois conjuntos. Então, aí, o conjunto J e o conjunto M, eles têm em comum o coração e essa roda aí, né? Então, também podemos usar os símbolos pertence e não pertence, que também é feito um Ezinho, mas é um Ezinho gordo, tá certo? Esse U para baixo é a intersecção. Aí aqui, pertence e não pertence, certo? E não pertence. Certo? O E cortado está dizendo que não pertence. Então, gente, o E é um E gordo, não é esse E que a gente costuma fazer, não. Que significa, respectivamente, pertence e não pertence. Aqui, quando ele está o E sem estar cortado, é pertence. Quando ele está cortado, é não pertence. Quer dizer, é um elemento que pertence num conjunto e não pertence no outro. A intersecção, que é esse U de baixo, aqui é união, certo? O nome desse símbolo é união, certo? Aqui é intersecção, certo? Intersecção. E aqui é pertence. Quando eu digo que um pertence, não pertence. Tá certo? Então, quando eu digo que um elemento... Ó, gente, a união é muito fácil, né? É você pegar os elementos de um conjunto, do conjunto J, juntou com o conjunto M, mas fez a união. A intersecção é você ter os elementos que é comum aos dois conjuntos. Por exemplo, era aqui eu ter outro conjunto de números e repetir, ter ele repetido, algum número repetido, vamos dizer assim, eu tivesse 7 em um conjunto e 7 no outro. Então, a intersecção de um conjunto é um elemento que tanto está em um conjunto como está no outro conjunto, é a intersecção. E pertence é um elemento que pertence tanto no conjunto como pertence em outro conjunto. Então, vamos ver aqui no primeiro quesito, a página 97. Observe os agrupamentos de números e escreva a representação de cada conjunto. Você vai fazer aí, não é? A representação desse conjunto aí. Ele representou aí com a letra C, mas você pode representar com outra letra. Aí fez C igual. Aí os elementos botou 1, 6, 3, 2. Você podia botar em ordem, né? 1, 2, 3 e 6. Aí o outro, você teria 3, 4, 5 e 7, né? O outro conjunto também. Ele já representou aqui. No outro conjunto C, você teria 1, 3, 5, 6, 7 e 9. Você vai botar esse conjunto agora dentro do parêntese, tá certo? Isso aqui
chama-se chaves, dentro das chaves, né? Colchete não, isso é chaves. Então, você vai representar com a letra C. Você vai pegar esses elementos que estão na vertical aqui, você vai botar ele aqui dentro, tá certo? Separando com vírgula. Aí o segundo você vai, observe as imagens, circule com a mesma cor, os conjuntos iguais. Você vai circular, certo? Aí, da mesma cor, os conjuntos iguais, tá certo? E na página 98, você vai, observe a lista com o nome dos alunos da classe de William. Depois separa os nomes formando 2 conjuntos. Aí você vai ver o conjunto de meninas. Gente, lembrando, né, que substantivo pro você escreve com letra maiúscula. Aí o nome de meninos. Depois, agora escreva o símbolo pertence ou não pertence, de acordo com a alternativa a seguir. Daniel, ele vai pertencer ao conjunto de meninos ou de menina? Pertence ao conjunto de meninos, não é? Fernanda é uma menina, ela vai pertencer ao conjunto das meninas, tá certo? Então, se o nome que tá aqui pertence ao conjunto de meninos ou meninas, você vai botar esse símbolo aqui, ó, pertence e não pertence, tá certo? Então, gente, a tarefa de vocês é bem simples, né? Ela está na página 97, 98, que eu já expliquei, até o terceiro quesito. E no livro de reforço, ele está na página 163, 168 e 169. Repetindo, livro de matemática, na página 97, 98, até o terceiro quesito. E no livro de reforço, na página 168 e 169, tá certo? Tchau. Beijo.